Fala nação! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Tudo sobre o Mengão você acompanha aqui. Agora, antes de mais nada, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece a corrente rubro-negra fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Saúl Ñíguez concedeu sua primeira entrevista como jogador do Flamengo e não escondeu o entusiasmo com um novo desafio. O meio-campista espanhol, que tem 30 anos e um currículo extenso no futebol europeu, explicou os motivos que o levaram a escolher o clube carioca, falou da estrutura do Ninho do Urubu e ainda fez comparações com centros de treinamento de clubes como Atlético de Madrid, Sevilha e Chelsea. Segundo ele, o que viu no Flamengo o deixou sinceramente impressionado. Durante a conversa, Saúl revelou que chegou a negociar com o Trabzonspor, da Turquia, e que havia outras propostas em andamento, inclusive de clubes da Espanha. No entanto, quando surgiu o interesse do Flamengo, ele não teve dúvidas. Disse que quando um clube da grandeza do Flamengo chama, não dá para dizer não. A decisão, segundo o jogador, foi tomada em conjunto com sua família, e o peso da camisa rubro-negra foi determinante. Para ele, é uma honra fazer parte de uma instituição tão tradicional e respeitada internacionalmente. Sobre sua forma de jogar, Saúl se definiu como um jogador de chegada à área, versátil, que gosta de participar tanto da marcação quanto da construção ofensiva. Afirmou que seu foco não está em números individuais como gols ou assistências, mas sim em contribuir para o coletivo, entregando trabalho, dedicação e inteligência tática. Ele deixou claro que está disposto a se adaptar ao estilo da equipe e ajudar onde for necessário, colocando-se à disposição da comissão técnica para qualquer função no meio-campo. Um ponto que chamou bastante atenção na entrevista foi a forma como ele descreveu o Ninho do Urubu. Saúl afirmou que ficou impressionado com a estrutura do centro de treinamento do Flamengo, comparando-o ao Cobham, que é o centro de treinamento do Chelsea, clube em que jogou na temporada 2021 a 2022. Segundo ele, o Ninho do Urubu é superior ao que viu no Atlético de Madrid e no Sevilha. Destacou a academia moderna, os equipamentos de ponta e o cuidado com os detalhes para extrair o melhor desempenho possível dos jogadores. Para Saúl, o Flamengo está em um patamar altíssimo em termos de estrutura. Durante sua chegada, o espanhol reencontrou velhos conhecidos. Felipe Luís, atual técnico do Flamengo, foi seu companheiro por anos no Atlético de Madrid. Além dele, Saúl também conhece Jorginho, com quem dividiu o vestiário no Chelsea e com quem conquistou o Mundial de Clubes. No primeiro dia de atividades no Ninho, ele teve contato com outros atletas do elenco, como Danilo, Alex Sandro, Nicolás de la Cruz e Guilhermo Plata, fortalecendo ainda mais seu processo de adaptação ao grupo. Além do aspecto esportivo, Saúl também comentou sobre sua adaptação ao Rio de Janeiro. Ele disse estar encantado com a cidade, já passeou com a família pela orla e ficou surpreso com a quantidade de torcedores do Flamengo nas ruas, todos vestindo a camisa do clube com orgulho. Revelou que já começou a se familiarizar com o português e que sua primeira palavra favorita é beleza, mostrando bom humor e disposição para mergulhar na cultura brasileira. Com um contrato assinado até dezembro de 2028, Saúl afirmou estar preparado para o calendário intenso do futebol brasileiro. Ele lembrou que desde os 17 anos participa de temporadas exigentes, com muitas partidas em sequência, entre Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões e Copa do Rei. Está acostumado com a rotina pesada e disse que encara o desafio no Flamengo como uma nova fase da carreira, com motivação renovada e vontade de vencer. No fim das contas, Saúl chega ao Flamengo para ser mais do que um reforço. Ele traz experiência, liderança, bagagem internacional e um perfil de jogador que combina intensidade, qualidade técnica e inteligência tática. A expectativa é que ele se torne uma peça importante no meio-campo rubro-negro, agregando valor não apenas dentro de campo, mas também no vestiário. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Na quarta-feira, dia 23 de julho de 2025, o Flamengo entrou em campo para encarar o Red Bull Bragantino pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o jogo foi daqueles que mexem com o coração do torcedor. Apesar de sair atrás no placar logo no comecinho do segundo tempo,
O time teve personalidade, mostrou força e conseguiu uma virada importantíssima fora de casa, vencendo por 2-1. A partida começou equilibrada, mas o segundo tempo mal tinha começado quando o Flamengo foi surpreendido. Com apenas 8 segundos de bola rolando, o Bragantino aproveitou uma desatenção generalizada na saída de bola rubro-negra e marcou um gol relâmpago. Foi um lance que lembrou aquele famoso gol do Mbappé no Paris Saint-Germain, um verdadeiro apagão na defesa flamenguista que deixou a torcida de cabelo em pé. Nas redes sociais, o clima esquentou. Muitos torcedores não pouparam críticas ao técnico Felipe Luiz. Teve quem disparasse que o treinador é fraquíssimo e teimoso, outros se revoltaram com a demora nas substituições, dizendo que o time estava apático em campo e o comandante parecia não reagir. O descontentamento ficou evidente, especialmente com algumas decisões táticas que, para boa parte da torcida, não fizeram sentido naquele momento da partida. Mesmo com todas as críticas, o Flamengo conseguiu dar a volta por cima. De Arrascaeta, sempre decisivo, cobrou uma falta com maestria. Léo Pereira apareceu bem no meio da área e, de cabeça, mandou para o fundo da rede, empatando o jogo. A virada veio já na reta final da partida, quando Wesley, com muita presença ofensiva, aproveitou bem uma jogada e garantiu o gol da vitória aos 40 minutos do segundo tempo. Foi um verdadeiro alívio para o torcedor rubro-negro, que viu o time quebrar um tabu em Bragança Paulista e ainda seguir firme na briga pelo título. Apesar do resultado positivo, o desempenho da equipe e as escolhas de Felipe Luiz continuam sob questionamento. Muitos torcedores reclamaram da insistência em manter Everton Araújo em campo, mesmo com um desempenho abaixo do esperado. Outros cobraram mais rapidez nas alterações e mais ousadia tática para não correr riscos desnecessários como o do início do segundo tempo. Após o apito final, Felipe Luiz comentou sobre os recentes acontecimentos extracampo, incluindo a polêmica envolvendo o médico José Luiz Runco. Segundo ele, esses episódios acabam mexendo com o emocional dos jogadores, mas o grupo conseguiu se fechar, se blindar e manter o foco no jogo. Foi uma resposta dentro de campo que, apesar das falhas, mostrou que o elenco está comprometido. Com a vitória, o Flamengo chegou perto do Cruzeiro, atual líder do campeonato, ficando apenas um ponto atrás. Agora, o time vira a chave para enfrentar o Atlético Mineiro no próximo domingo, dia 27 de julho, no Maracanã. É mais uma chance de mostrar que essa virada contra o Bragantino não foi obra do acaso, mas o começo de uma sequência sólida rumo ao topo da tabela. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. A semana foi daquelas bem agitadas no Flamengo, com acontecimentos importantes tanto dentro quanto fora das quatro linhas. E no meio desse turbilhão, uma boa notícia veio diretamente do campo: o gol de Léo Pereira, que representou não apenas o empate momentâneo contra o Red Bull Bragantino, mas também a prova de que o trabalho de Felipe Luiz nos treinamentos está começando a render frutos visíveis. Durante a vitória por 2-1 fora de casa, o zagueiro apareceu como elemento surpresa em uma jogada ensaiada, finalizando de cabeça após cobrança de bola parada. A jogada foi trabalhada nos treinos sob orientação de Felipe Luiz, que tem dado muita ênfase nas jogadas de bola parada, especialmente com os zagueiros aparecendo bem na área. Léo Pereira se antecipou à marcação e mandou para o fundo da rede com precisão, somando agora 14 gols com a camisa rubro-negra, um número impressionante para um defensor. Essa movimentação não é à toa. O Flamengo tem procurado soluções criativas para furar as defesas adversárias, e a bola parada tem sido uma das apostas de Felipe Luiz, que já demonstrava essa visão ainda como jogador. O gol de Léo Pereira é a concretização de uma dessas ideias colocadas em prática, e o resultado veio no momento certo, dando início à virada que seria completada minutos depois por Wesley. Paralelamente ao que acontece dentro de campo, o clube também viveu uma semana movimentada nos bastidores. A diretoria agiu rápido para repor uma possível baixa no elenco e encaminhou a contratação do lateral direito Emerson Royal, jogador com passagens por Barcelona e Tottenham. A negociação é por empréstimo com opção de compra, e surge como resposta direta à possibilidade de saída de Wesley, que está na mira da Roma. Além disso, o Flamengo oficializou a chegada do volante Saúl Ñíguez. O jogador espanhol,
com experiência em grandes clubes europeus, já se apresentou e participou do primeiro treinamento com o restante do grupo. A expectativa é de que ele adicione ainda mais qualidade ao meio-campo, setor que tem sido bastante exigido na temporada. No entanto, nem tudo foram flores. A semana também ficou marcada por um episódio delicado, a demissão do médico José Luiz Runco. O profissional foi desligado após o vazamento de declarações internas, nas quais questionava a condição física do meio-campista Nicolás de la Cruz. O conteúdo caiu muito mal dentro do elenco e foi considerado nocivo ao ambiente do grupo. A diretoria decidiu agir com firmeza para preservar o clima no vestiário e evitar que situações assim se repitam. Ou seja, em meio a crises e reformulações, o Flamengo conseguiu dar uma resposta positiva dentro de campo, com uma vitória de virada construída a partir de treino, estratégia e foco. A jogada ensaiada que resultou no gol de Léo Pereira foi o símbolo dessa resposta, mostrando que, apesar da pressão, há trabalho sendo feito e resultado aparecendo. Agora, com o elenco sendo reforçado e o ambiente começando a se reorganizar, o time segue firme na briga pelo título do Brasileirão. É hora de transformar essa reação em uma sequência sólida de boas atuações e vitórias. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Depois da vitória contra o Red Bull Bragantino, quem se pronunciou foi Arrascaeta. O camisa 10 não se esquivou das perguntas e foi direto ao ponto sobre como esse episódio mexeu com o grupo. Ele disse, independentemente de quem for, se for o Nico ou outro jogador, a gente tem que estar juntos. É muito difícil estar focado dentro do campo e treinando quando acontecem coisas assim. Eu já tenho 6 anos no Flamengo e sempre acontecem muitas coisas. Ele deixou claro que essas situações fora de campo acabam interferindo no dia a dia, mesmo que o grupo tente se blindar. Arrascaeta também reforçou a importância de manter o foco no trabalho dentro de campo, apesar das adversidades. Temos que continuar focados no campo, tentando fazer o melhor. Extracampo tentamos nos fechar para que isso não interfira, mas tem situações pontuais que são difíceis. Ou seja, o elenco está tentando segurar a barra, mas nem sempre é possível ignorar o que acontece nos bastidores. Além de tudo isso, o triunfo sobre o Bragantino também teve um peso simbólico. O Flamengo não vencia em Bragança Paulista há mais de 2 décadas, e essa vitória por 2-1 quebrou esse tabu incômodo. Mais do que os 3 pontos, esse resultado foi fundamental para manter o time de Felipe Luiz vivo na briga pela liderança do Brasileirão, tirando um pouco da pressão e dando moral para a sequência da competição. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. A recuperação de Endrick no Real Madrid está sendo acompanhada com atenção não apenas pela torcida espanhola, mas também por um gigante do futebol brasileiro, o Flamengo. Com a jovem promessa brasileira ainda sem estrear oficialmente pelo clube merengue enfrentando uma nova lesão nos isquiotibiais, dirigentes do Real Madrid consideram que um empréstimo a um clube competitivo, com pressão e estrutura similares às do futebol europeu, pode ser uma solução estratégica para acelerar a maturação do atleta. Segundo fontes ligadas ao clube espanhol, o nome do Flamengo surgiu internamente como uma das melhores opções para dar rodagem ao jovem atacante de 18 anos. O rubro-negro tem elenco estelar, disputa títulos regularmente e oferece um ambiente técnico e midiático semelhante ao que Endrick encontrará ao assumir papel de destaque no Real Madrid. O clube carioca, por sua vez, já teria sinalizado que aceitaria conversar caso o empréstimo envolvesse condições financeiras viáveis. O presidente Rodolfo Landim e o vice de futebol Marcos Braz mantêm boa relação com empresários ligados ao jogador e estariam dispostos a abrir espaço no elenco para contar com Endrick por uma temporada. Fontes próximas à diretoria merengue admitem que a ideia é evitar a exposição precoce do atleta em um ambiente de altíssima cobrança como Santiago Bernabéu, especialmente após as recentes lesões e a forte concorrência no ataque, que hoje conta com nomes como Vini Júnior, Rodrigo, Arda Güler e Kylian Mbappé. A expectativa é que uma decisão definitiva só seja tomada após os exames de agosto, que indicarão o real tempo de recuperação do atleta.
Caso a previsão de retorno se estenda até outubro ou mais, o empréstimo ao Flamengo pode ganhar força, com possibilidade de estreia no Campeonato Brasileiro ainda este ano e na fase decisiva da Libertadores, caso o clube carioca avance. Apesar de muita informação rolando, nada é oficial até o momento. As informações são de bastidores e não foram confirmadas publicamente por nenhuma das partes envolvidas até o momento. Mas é aquilo que já vimos acontecer e muito. Onde há fumaça, há fogo. Vamos acompanhar. Então é isso. Essas foram as notícias do dia. Um forte abraço e saudações rubro-negras.